a gente queria perguntar para você, né, qual que você acha que é o papel das comunistas na frente de luta pelos direitos das mulheres, né? Como que isso, como que isso é visível na nossa sociedade, o que que é fundamental, o que que falta para a gente aqui no Brasil, principalmente nesse sentido, né? Comentasse um pouco dessa temática. E eu acho que também, só para acrescentar rapidinho, mas tipo, porque é isso, né? A frente feminista tem gente de tudo quanto é ideologia, defendendo tudo quanto é coisa, e então o que, que as comunistas e os comunistas também trazem, né, de pauta para o direito das mulheres, né? Porque existe dentro do movimento feminista várias disputas, né? De narrativa, de pautas, enfim. Daí a gente queria saber da camarada aí que tem uma luta importante também, né, dentro do CFCAM e tudo mais. Eu acho que a gente precisa pensar de diversos pontos, né? Assim, colocar o nosso olhar para fazer esse exercício em diversos lugares. A gente sabe que o feminismo liberal ele tem muito pouco a nos oferecer em relação àquilo que de fato muda a vida das pessoas, que de fato muda a vida das mulheres, impacta, porque justamente não mexe nas estruturas que subjugam as mulheres, que tornam a vida das mulheres muito mais difícil. Eu citaria algumas coisas aqui, mas eu acho que eu vou ser mais útil dizendo daquilo que a gente implementa como nossa luta no cotidiano, né? A mulher, ela tem dentro da sua realidade reprodutiva, ela tem algumas coisas impostas a ela, né? Na campanha, quando eu falei sobre aborto e sobre direitos sexuais e reprodutivos, eu bati muito nessa tecla. A gente tem hoje, mesmo nesse exato momento, né? A gente não precisa fazer uma revolução para isso, mas a gente tem hoje plenas condições de oferecer para todas as mulheres brasileiras e homens trans brasileiros, a possibilidade de terem, me foge a palavra, de poderem escolher o seu planejamento, de fazerem com consciência e usando da ciência e da tecnologia que já foi produzida até hoje, um bom planejamento familiar. Ter acesso ao planejamento familiar muda a vida das mulheres, especialmente das mulheres mais pobres. Não ter o controle sobre quantos filhos quer ter, quantos filhos vai ter, com quem, quando, em que condições, vulnerabiliza muito as mulheres. Na periferia, então, isso é muito gritante, especialmente num país sexista como o nosso, que não nos dá direito a interromper uma gestação. Então, lutar por planejamento familiar é uma obrigação nossa. Lutar para que todas as mulheres e homens trans, todas as pessoas com útero, estejam aptas a escolher bons métodos contraceptivos, ter acesso a esses métodos contraceptivos que são bons, gente. Quando eu falo bons métodos contraceptivos, para cada pessoa, um método diferente vai ser bom, né? Mas, nesse sentido, mulheres poderem escolher variados métodos contraceptivos, desde os cirúrgicos, definitivos, os de longa duração, os hormonais, os não hormonais, poderem escolher qual método elas querem acessar. Acessar esses métodos com facilidade na atenção primária à saúde. E, nesse cenário, né, de mulheres assistidas nesse sentido, aquelas que engravidarem terem acesso ao aborto legal e seguro. Isso eu acho que é uma luta zero para a gente, dentro, dentro de um movimento comunista, né? Dentro de um movimento feminista, classista, que se propõe a lutar pelos direitos das mulheres. Eu fui a Cuba e lá eu perguntei muito sobre isso, né, sobre planejamento familiar. Uma das coisas que me disseram é que os jovens, né, os adolescentes, 12 anos, 13 anos, já começam a ter acesso a muita informação sobre a reprodução, sobre planejamento familiar nas escolas. E eles, com 15, 16 anos, já estão absolutamente aptos para escolher qual método contraceptivo eles querem usar. E eles acessam esses métodos nos centros de saúde que estão em cada bairro. Então, é muito difícil que você tenha
situações onde meninas engravidam sem querer, onde essas pessoas engravidam de forma não planejada. E quando elas engravidam de forma não planejada, seja porque, né, uma falha do método, ou seja porque uma ou outra pessoa, às vezes, vai acontecer isso mesmo, elas têm acesso ao aborto legal e seguro dentro de uma rede hospitalar que protege de complicações e de problemas de saúde graves, né? Você não tem mortes por aborto em Cuba. E veja que interessante que a gente está falando de tecnologias relativamente baratas. A gente está falando de uma tecnologia leve, a gente está falando de conhecimento a respeito do próprio corpo, a gente está falando de métodos contraceptivos estudados há décadas, a gente está falando de procedimentos de inserção de DIU, ou mesmo de cirurgia que são relativamente simples, que já são conhecidos da medicina, e mesmo assim a gente tem um atraso monumental num país como o nosso, que tem um sistema de saúde como o nosso. Eu costumo dizer que, assim como um cardiologista vai olhar um evento como um infarto, como um AVC, como algo que pode ser evitado, né? E que ele precisa trabalhar o tempo todo para reduzir os riscos que isso aconteça com os seus pacientes. A gente, como médico de família, como trabalhador da atenção primária à saúde, seja enfermeiro, técnico de enfermagem, a gente precisa olhar a gestação não planejada de uma mulher como um evento sentinela. Assim, olha, isso aconteceu porque nós erramos e a gente precisa descobrir onde a gente errou para que isso não aconteça. Então, esse seria um primeiro ponto. Sem falar nas creches, nas lavanderias públicas, nos restaurantes públicos, que reduzem essa carga de trabalho da mulher dentro do domicílio e liberam o tempo da mulher para que ela possa estudar, para que ela possa ter lazer, para que ela possa trabalhar, fazer o que ela bem entender da vida, né? Acessar cultura, enfim. Mas eu destacaria isso porque muito da minha área, muito da medicina de família e comunidade, fora todas as outras lutas que a gente já encampa, eu destacaria essa. Acho que você trouxe um ponto também que a gente queria perguntar, camarada, que é justamente dessa questão da socialização da tarefa do cuidado, né? Acho que você deu Uhum. alguns exemplos que abrangem bastante coisa, mas aí mais focado nesse ponto, por último, que você falou da medicina, né? Como que a medicina popular e de fácil acesso pela população, ela pode, para além do planejamento que você estava citando agora, ela pode auxiliar nesse sentido da socialização dessa tarefa do cuidado? Bom, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, vou responder aqui, depois você me diz se foi o suficiente. O suficiente. Ah, a gente tem no mundo ideal uma equipe da estratégia de saúde da família cuidando de cerca de 1.500, 2.000 vidas. Ou seja, uma pequena fração de um bairro, né, numa grande cidade. Então, você imagina o que que é para uma mãe que precisa trabalhar e que tem 2 filhos pequenos em casa, saber que caso os filhos dela adoeçam, ela tem acesso, bom acesso, acesso adequado ao sistema de saúde, que ela vai ter, por exemplo, seus filhos assistidos na unidade próxima à sua casa. Imagina o que que é para uma mulher, porque tradicionalmente quem exerce o cuidado dos idosos é uma mulher. Imagina o que que é para uma mulher que é filha, saber que o cuidado dos seus pais idosos está garantido dentro da estratégia de saúde da família. Que ela vai chegar lá e ela vai ter acesso ao profissional que ela precisa, seja o enfermeiro, técnico de enfermagem, o psicólogo, a nutricionista, fisioterapeuta, para cuidar da saúde dos seus pais, para coordenarem a saúde dos seus pais idosos. Imagina o impacto disso na saúde mental de alguém. Imagina o impacto prático disso, de uma pessoa que trabalha, que às vezes tem um emprego precarizado, que ganha mal e que não vai precisar tirar centenas de reais para poder fazer acontecer esse cuidado. A medicina, não a medicina, mas a saúde como um todo, os trabalhadores da saúde como um todo, eles têm um papel importantíssimo. Mas quando você eu estou passando agora por situações de pessoas muito próximas adoecidas, né, com doenças bastante importantes, graves, e o quanto é diferente você ter a tranquilidade de saber que agora você só precisa se dedicar ao seu cuidado em saúde, cuidar do seu corpo, porque está garantido o seu exame que custa R$ 4.000, está garantido o seu. Gente, isso é muito diferente. Isso impacta na nossa saúde mental e impacta na nossa saúde física, obviamente, de uma forma avassaladora, você não ter esse acesso, né? Eu acredito que é bem por aí, assim, a lógica dessa coletivização do cuidado passa por um SUS fortalecido
porque todos nós precisamos de um sistema de saúde fortalecido, jovens, saudáveis, mesmo assim nós precisamos. Eu te respondi, camarada, ou não? Não, respondeu. Acho que o caminho era esse Acho mesmo. É que E tem o lance de que a mulher ela sempre tem que estar 24 horas por dia atenta aos queridos, às pessoas à sua volta, né? E daí sempre, né, que essas pessoas apresentam algum sintoma, é a mulher que vai se preocupar, que vai ter que levar no postinho, que vai. Então, uma coisa que eu acho muito da hora aqui no meu bairro, né? Tem um postinho. E daí meu companheiro se cadastrou para fazer consultas lá e eu não me cadastrei. E daí a profissional do postinho, ela passa pelas casas, né, de pessoas que se cadastraram. E daí teve um dia que eu atendi, dela olhou assim, você não se cadastrou, você mora aí? Daí eu falei, sim, dela, você não se cadastrou, né? Você precisa se cadastrar. E daí eu, tipo, é real. Então é tipo, olha que doido que é, e nenhum plano de saúde vai fazer isso, sabe? Nunca vai chegar nem perto de fazer isso. Então, é muito doido você. E, tipo, ela passa de tempos em tempos aqui para ver se tá tudo bem, se, sabe assim, se não tem nenhum problema, nenhum sintoma. Então, só de ter uma pessoa que é profissional da saúde e que está constantemente em contato, né? E daí tem várias, por exemplo, eu vi agora que eles até colocaram numa padaria aqui que vai ter, estão fazendo um chamado para pessoas com diabetes e obesidade para fazer atividade física. E daí eu falei, gente, é isso, sabe? É isso, esse tipo de coisa que no nosso dia a dia, no dia a dia da mulher, seria muito importante. E veja a Porque, força disso, né? Porque você pensa que a gente está num momento de sucateamento. sim, Está muito sucateado. Desde os vínculos precarizados, até os salários, até a dinâmica do trabalho, até a sobrecarga de trabalho, tudo muito sucateado. E mesmo sim. assim, olha o que os trabalhadores, com a sua organização, conseguem fazer. Agora, imagina um sistema como esse, adequadamente financiado, né? O que não seria? A potência disso, né? A potência disso. A gente viu não só um sucateamento nos últimos tempos, nas últimas décadas, mas a gente viu também uma desmoralização, assim, a gente viu presidente fazendo campanha anti-vacina, uma coisa muito violenta para o SUS, né? É uma coisa, as nossas campanhas de vacinação são campanhas que nos são muito caras, né? São muito importantes, que são grande parte dos serviços que a gente do impacto positivo que a gente gera na sociedade. Então, a gente tem uma desmoralização, uma tentativa de sucateamento e realmente de diminuir a sensação de que o SUS é um bom sistema, né, no seio da sociedade, né? As pessoas, elas têm o SUS como um sistema que as protege, mas o que a gente vê de propaganda contra o SUS é uma coisa absurda. E é isso, a gente vai sucateando a ponto de as pessoas dizerem, não, precisa privatizar. Essa é a lógica, né? Na TV você vê isso o tempo todo. O que você vê de reportagem sobre o SUS não é isso que você está me contando, mas é o hospital lotado, a UPA que não consegue atender. Ninguém fala, por exemplo, que, primeiro, as pessoas estão muito mais adoecidas por uma vida precarizada e que o SUS também está sendo subfinanciado, né? Desfinanciado o tempo todo numa política de teto de gastos genocida. Sim. Mas as E pessoas. muito da administração municipal é responsável por isso, assim, também. Por exemplo, aqui no interior de São Paulo, né, que tem bastante... É isso, né, o executivo é não só o executivo, mas o legislativo também bem reacionário, né? Uhum. E daí a gente vê que o próprio município, assim, ele acaba, tipo, não abre concurso, ou muito raramente abre, e daí a estrutura das UPAs, toda aqui em Piracicaba tem, tipo, UPA que chove dentro da UPA, sabe? Sim. Piracicaba é uma cidade que tem recurso pra caramba, e que o prefeito deixou de investir 30 milhões esse último ano. Tipo, ele guardou Poupando, né? 30 milhões para não fazer nada.
Não, Enquanto isso, né, parece que não tem psiquiatra aqui no sistema público, as filas estão gigantescas para exame, então, e daí a galera, né, sofre ou vê acontecendo aqui um problema e acha que o SUS é um problema, né? E, na verdade, Exatamente. E aí, não, assim, é precisa lógico que a privatizar. nível nacional tem problemas ali, mas, tipo, querendo ou não, o município também ele acaba sendo muito responsável pela gestão ali desses atendimentos, né? Sim, o município ele tem bastante autonomia, mas essa lógica neoliberal de contratos precarizados acaba com o SUS. E Sim, outra é você terceirizar a gestão do SUS, né, gestão. propriamente, a partir das organizações sociais, das OSs, né, sim, que aumentam o custo, diminuem a efetividade, porque você começa a ter um SUS numa lógica mercantilista, onde o que vale é produção, produção. sim. Então, se você atende 10 pacientes por hora, é melhor do que você atender 3 Uhum, adequadamente. E aí você tem equipes sobrecarregadas, você tem uma gestão que te obriga a trabalhar até a exaustão, você tem equipes com vínculos precarizados, ou seja, tá ruim, mas você não pode reclamar, porque senão você perde seu emprego. é, É por aí. É Tem, uma lógica que aí é uma lógica de responsabilidade federal, né? A gente precisa é, pensar e pressionar sobre isso, porque é inconstitucional, gente. É um absurdo haver organizações sociais gerindo o SUS se você tem condições de fazer isso a partir dos recursos humanos que se tem dentro do SUS, sim, concursados, né? É um absurdo você ter esses vínculos precarizados no SUS, gente. É um absurdo. A gente, eu trabalho no SUS, eu sou médica no consultório na rua aqui em Belo Horizonte, e é isso. Se o gestor municipal resolver pegar um trabalhador e dizer, não está dando muito trabalho, está questionando demais, ele pode fazer isso. Ele pode demitir o trabalhador. Porque uhum, não tem nenhuma estabilidade. E a gente sabe que um serviço público, para ser forte e eficiente, o trabalhador precisa ter estabilidade. Ainda mais quando a gente está falando da prestação de um serviço público que é contra-hegemônico, assim. Ninguém está nem uhum. aí para a saúde do trabalhador. E a gente está fazendo força contra a maré para poder dizer, não, esse cara precisa ter acesso à saúde, ele precisa ter um acesso adequado e bom à saúde.